Como vai, galera? Estou aqui trazendo no canal da Igreja Presbiteriana Renovada mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero compartilhar uma mensagem para vocês da parte de Deus. Quero desde já falar no início, quero que você se inscreva no nosso canal. Toda terça e quinta às 8 da noite você terá vídeos de mensagens, tanto minha como do pastor Valdir. Estaremos trazendo mensagens para você aprender a andar no Espírito e andar no poder. Essa visão que revela perfeitamente e claramente a palavra de Deus. Nesse exato momento queremos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esse dia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos te agradecer por tudo. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Se você está com sua Bíblia aí, abra comigo em Marcos capítulo 9, do verso 14 em diante. Vai falar de uma história do menino que era possesso por um espírito maligno. Esse menino, Satanás o lançava desde a infância na água e no fogo. Esse menino é um caso muito sério de depressão. Satanás lançou nesse menino uma depressão. Os médicos falam que a depressão não tem idade. Ela ataca qualquer idade possível. E nós sabemos que a depressão é uma dor na alma. É uma dor lá dentro, que acontece com muitas decepções da vida. Nesse exato momento eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração sobre esse texto. Nós vamos ler a partir do verso 23, que diz assim, Jesus falando: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Vamos dar uma paradinha. O Senhor nos mostra nesse texto que tudo é possível àquele que crê. Você pode ter certeza que tudo que você quiser da parte do Senhor, você só pode ter se você crê. Em Marcos 11, verso 21, 22, 23, no verso 21, Jesus fala assim: tenha a fé em Deus. No verso 23 o Senhor fala assim: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Isso é que o Senhor fala. Então o Senhor fala, no verso 24, o pai do menino fala: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava juntando-se, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou e agitou o jovem violentamente e o abandonou. E o menino ficou desfalecido ao ponto de todos afirmarem que ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando estava em sua casa, os seus discípulos consultaram em particular por que razão não fomos capazes de o expulsá-lo. E Jesus o advertiu: essa espécie ou esta casta de demônios só é expelida, só é expulsa com a oração e o jejum. Até aqui, meu querido. Deixa eu lhe falar algo para você. Tudo em nossa vida há várias chaves no reino de Deus e determinados casos para essas chaves. Há pessoas que precisam de libertação com oração e há pessoas que precisam de libertação com a palavra de Deus. Nesse caso, Jesus usou uma arma poderosíssima contra Satanás. Ele usou a arma da oração e a arma do jejum, que são duas potências no reino de Deus. Essas armas, ou seja, essas orações e o jejum, são potências contra Satanás. O Senhor Jesus, a Bíblia fala aqui em Mateus 4, Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto e ficou jejuando 40 dias e 40 noites. O Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. O Senhor Jesus, Ele é para nós um mestre em oração,
ele é para nós um exemplo em oração. Por quê? Você pode ver em Lucas capítulo 6, verso 12, que diz claramente: e aquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se retirava para os lugares solitários, como diz a palavra, e ficava a noite toda orando a Deus. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A oração é muito importante em nossa vida. Sem oração, sem bênção. Sem oração, sem prosperidade. Sem oração, sem vitória. Se você tiver vida sem oração, você não tem um ano perfeito. Você tem um ano de derrota. Você não tem um ano bonito. Você tem um ano terrível. Mas as pessoas que buscam a Deus e têm uma vida de oração, elas têm prosperidade, elas têm bênçãos, elas têm um ano abençoado e têm um ano cheio de vitória. Aleluia! Então nós sabemos que a vida de oração é uma vida que Deus transforma todo o coração de qualquer pessoa. O Senhor Jesus, ele passava a noite inteira. Há vários textos na Bíblia que a Bíblia fala que Jesus, ele levantava às 3 da manhã, antes do raiar do sol, e ficava orando. Até um horário, quando seus discípulos acordavam, e saía então para as cidades pregando e curando e libertando as pessoas de cativeiros oprimidos de Satanás. Tudo isso porque Jesus tinha uma vida de oração. Uma vida de oração. Domingo eu preguei na minha igreja, na Presbiteriana Renovada, uma palavra que Deus me deu de tarde, chamado A Importância da Oração. E eu mostrei vários textos que falam sobre a importância da oração. Inclusive, eu coloquei uma frase muito bonita chamada: o justo ora. O ímpio é a mesma coisa, o crente carnal, ele murmura. O justo ora, mas o crente carnal murmura. O ímpio não ora, o crente carnal não ora. Ambos reclamam, ambos murmuram. Mas o ímpio tem a vida com Deus. Mas o justo, perdão irmãos, tem a vida com Deus. O ímpio não. O ímpio, ele não quer crescer. O ímpio, ele não quer mudar de vida. O ímpio não quer mudar suas atitudes. Você sabia que as vitórias na sua vida dependem da sua atitude? É algo muito sério. Se você tiver uma vida, uma atitude de oração, você terá vitórias na sua vida todos os dias. Deixa eu lhe falar uma coisa bem bonita. Eu estava em Bebedouro visitando meus parentes, tios e avós. E lá eu orei para uma pessoa que tinha um problema na perna, que fazia 17 anos que não havia cura, gastando com farmácias, pomada e tudo mais. Então eu entrei dentro do quarto e orei para aquela senhora. Ela falava que quando a pomada curava um lado, do outro lado do pé abria outro buraco e nunca fechou. E então fiz ela confessar a cura, orei por ela e mandei ela pegar um copo de água. Então orei pelo copo de água e mandei ela deixar só um golinho, mandei ela tomar e deixar só um golinho e jogar no pé. Meu querido, ela se queixava de dor todos os dias. Depois que eu orei, no outro dia a dor desapareceu e eu recebi notícias há pouco tempo atrás que a ferida da perna dela está fechando. Coisas que remédios, pomadas e médicos não sabem explicar. Você sabe por quê? Porque Deus ama todas as pessoas que buscam a Ele. E Deus cura todos pelo seu amor que Cristo Jesus fez na cruz. Foi através da cruz de Jesus que mudou tudo em nossa vida. Nós éramos oprimidos, nós éramos pecadores, nós vivíamos no pecado. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos libertou, Ele nos deu a cura, Ele nos deu bênção, Ele nos deu
prosperidade, Ele nos deu todas as bênçãos do Senhor. Quero dizer para você que se você tiver uma vida de oração, sua vida mudará totalmente. Totalmente. A unção sobre sua vida vai multiplicar, curas irão acontecer, demônios sairão correndo, tudo porque você tomou uma atitude chamada vida de oração. É muito importante você saber que a vida de oração muda as pessoas. Geralmente, onde eu trabalho, várias pessoas irão procurar pedindo oração, pedindo um copo de água para orar, levando roupas para orar. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, quando você escolhe fazer as vontades de Deus, Deus honra você. Deus honra. A palavra do Senhor fala em Lucas 10, versículo 19, que diz o seguinte: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, ninguém vos fará qualquer mal. A palavra fala, Jesus disse, que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele deu autoridade para nós, mas nós devemos fazer o que com essa autoridade? Edificá-la. Edificá-la. Quando você tem uma vida de oração, a sua autoridade se torna muito grande. Aonde você dá ordem para a enfermidade sair e ela sai, aonde você expulsa os demônios saem. Tem muitos pastores que não sabem o poder que há na oração. É algo muito sério isso. O Senhor Jesus, do Novo Testamento, de Mateus a João, o Senhor Jesus, Ele tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus passava todos os dias orando, buscando a Deus. Você pode dizer para mim, irmão Vinícius, mas isso é porque Ele era filho de Deus? Não, a palavra fala que Ele veio em nosso meio como carne, assim como nós. Ele tinha os mesmos desejos que nós, Ele tinha todas as vontades que nós temos, mas simplesmente Ele quis fazer a vontade do Pai. É isso que eu e você temos que fazer. Temos que fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e não a nossa vontade. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, ele simplesmente fala assim, em 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala assim, que ele esmurra o corpo dele. Por quê? O corpo dele queria fazer algo que o seu espírito, o seu testemunho interior, o homem interior, não queria fazer. Quando o homem interior queria orar, a carne dele falava, não ore. E o apóstolo Paulo, eu vou orar. Ele fazia o corpo dele de escravo. Toda vez que o corpo dele queria fazer algo que não era da vontade de Deus, ele esmurrava o corpo. Ele fazia, corpo, eu não vou fazer isso que você quer. Ele não fazia os seus desejos. Ele não fazia as suas vontades. Ele fazia a vontade de Deus. Quando o corpo não queria orar, ele orava. Quando o corpo não queria louvar, ele louvava. Quando o corpo não queria que ele jejuava, ele jejuava. Ou seja, ele fazia do corpo dele um escravo. Um escravo. Ele fazia ele diminuir para que Jesus crescesse dentro dele. E é isso que temos que fazer. Diminuir o nosso eu e fazer Cristo crescer em nossa vida. Cristo crescer em nossa vida. Isso é importante, muito importante. Então Jesus nos mostra de ambas partes de Mateus, Marcos, Lucas e João a importância da oração. Ele nos revela que através da vida de oração nós temos tudo da parte de Deus para nós. Para nós. Sabe, lá em Efésios o apóstolo Paulo fala assim, que Deus já nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, o Senhor Jesus já deu. Quando nós temos uma vida de oração, nós pega as bênçãos. Nós temos a bênção.
Isso que é uma vida de oração. Uma vida de oração é você e Deus em particular. É você e Deus em particular, sabe? Você quando vai, ou quando você tem uma namorada, você quer conversar em particular com ela, ou você que é casado, você fala assim, olha, eu preciso conversar com a minha esposa em particular, ou então você chama um amigo no meio da roda e fala assim, eu preciso falar com você em particular, porque é algo secreto que só você e ele pode saber. Da mesma forma, é nós com Deus. Deus quer dar para você várias revelações da palavra dele. Deus quer mostrar um caminho mais fácil para você. Mas tudo isso depende de nossa decisão. Se queremos ter uma vida de oração ou se queremos ter uma vida cheia de derrotas. Pense nisso. Através de você tiver uma atitude, eu quero ter uma vida de oração, você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Basta você fazer a sua vida, uma vida de oração. Um grande homem de Deus chamado Kenneth Hagin, eu gosto muito desse homem. É um homem que Deus usou grandemente nos anos 80, 90 e até 2003. Depois ele partiu com o Senhor. Esse grande homem de Deus fala que um grande evangelista nos Estados Unidos, ele assistia muita televisão. E um dia ele pensou que por ele assistir tanta televisão, ele podia dar aquele tempo que ele gastava na televisão orando. Amado irmão, não é pecado você assistir televisão. Não é pecado você mexer no seu celular. Desde que você reserve um tempo ao Senhor. Esse grande evangelista falou para o Senhor, Senhor, eu vou dar uma parte do meu tempo para o Senhor. Uma parte da minha vida somente para ti. Então ele passava 3 horas orando. Orando e orando. E sabe o que aconteceu com ele? Deus usou ele muito nos Estados Unidos, que hoje ele tem um título chamado o maior evangelista do mundo. Tudo porque esse homem decidiu ter uma vida de oração. Você quer que as pessoas sejam curadas? Você quer tocar nas pessoas e elas serem curadas através do poder de Deus? Simplesmente tenha uma vida de oração. Quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, esses homens que eu estou citando são homens que andavam na fé e andavam e praticavam a palavra. Eu quero falar algo de um grande homem de Deus chamado pastor Edson Conceição. Ele esteve na minha igreja há 2 meses atrás, no aniversário da minha igreja, e ele pregou uma palavra chamada orando e crendo. Essa palavra que ele pregou na minha igreja é uma palavra que ele mostra que lá atrás, um tempo lá atrás, bem lá atrás, quando ele entrou na visão do andar no Espírito, andar no poder, ele não tinha absolutamente nada. Ele falou na minha igreja que ele cuidava de uma igreja, entendeu? Não tinha emprego, não tinha nada. Mas quando ele leu os livros de Kenneth Hagin, ele falou assim que a mente dele abriu. E o que ele fez? Ele fez aquilo que o Senhor manda em Mateus 6, versículo 14. Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e fica você e Deus em secreto. Ele começou a orar em língua. Ele começou a orar orar em língua. Não demorou muito tempo. Portas de emprego foram abertas para ele. Pessoas de muitos pastores de muitas igrejas começaram a chamar ele para pregar. Sabe por quê? Porque ele fez uma coisa na vida dele. Tudo que ele fez foi decidiu ter uma vida de oração. Ele decidiu ter uma vida de fazer as vontades do Senhor Jesus e não a dele. É isso que eu quero apresentar para você. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de busca a Deus. Em Provérbios 8, verso 17, a palavra fala assim: os que me buscam de madrugada me encontram. Em outros textos fala: os que me buscam me acham. Ou seja, quando você busca o Senhor, você encontra o Senhor. Quando você busca a Deus, o Senhor mostra para você um caminho mais fácil. Eu disse domingo na minha igreja, não é difícil servir a Deus, e sim as pessoas que fazem a vida cristã se tornar difícil.
Tudo porque não tem uma vida de oração. Tudo porque não tem uma vida de oração. Kathleen Kuhlman, as pessoas que iam nos encontros da grande mãe dos pregadores, Kathleen Kuhlman, grandes pregadores que estavam vindo Kathleen Kuhlman pregar, sentiam o perfume de Jesus Cristo nos cultos dela. Nos cultos dela. Um grande avivalista chamado pastor Benny Hinn, grande homem de Deus, que o Senhor use grandemente cada vez mais. Ele fala nas mensagens que através dos cultos de Kathleen Kuhlman mudou a vida dele. Tudo porque Kathleen Kuhlman tinha uma vida de oração. Essa vida de oração que eu quero falar para todos que estão me assistindo significa comunhão com Deus. Significa ter comunhão com Deus todos os dias. Irmão Vinícius, o que é ter comunhão com Deus? É você todos os dias reservar um tempo para Ele. É você todos os dias pegar a sua Bíblia e ler. É todos os dias você pegar um tempo e orar. É todos os dias você pegar um tempo e adorar a Ele. É reservar um tempo. Se tiver criança na sua casa, você que é pai ou você que é mãe, o que você vai fazer? Na hora de for dormir, viu que todo mundo está dormindo? Ore 30, 15, 10 minutos em oração em língua. Ou então 15 minutos de palavra todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E você vai ver. E depois aumente esses minutos. E você verá que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida a partir quando você tomar uma decisão chamada vida de oração. Pastor Silas Malafaia, um grande homem de Deus, ele escreveu um livro chamado assim, Vitória é uma questão de atitude. Vitória, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma questão de atitude. Se você tomar uma atitude de vida de oração, você terá vitória todos os dias. Mas se você não tiver essa atitude, você não vai ter vitória. Lembre que eu disse, sem oração, sem bênção, sem oração, sem prosperidade, sem oração, sem proteção. Mas com oração você tem prosperidade, com oração você tem vitória todos os dias, com oração você tem proteção. Vamos ver que Salmos 91 fala. Salmos 91 diz assim. Salmos 91 fala. Aquele. Vamos ver que a versão King James fala. A versão King James diz assim. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre de sua proteção. Ou seja, aquele que vive na habitação do Altíssimo. Aonde é a habitação do Altíssimo? Simplesmente é a casa de oração. Quando você tem a sua vida de oração, você vive na habitação do Altíssimo e descansa na sua sombra. Na versão de João Almeida diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando você tem uma vida de oração, você tem simplesmente vida de proteção. Deus te protege. Deus te protege de todas as ciladas do inimigo. Salmos 37, versículo 4, diz assim, o Senhor ama todos aqueles que temem e os livra de todas as suas tribulações. Pegue bem essa palavra que Deus colocou no meu coração, a importância da oração. Foi uma mensagem pregada no domingo à noite. E quero dizer para você que Deus irá abençoar a sua vida quando você tiver uma vida de oração. Nesse exato momento, curve sua cabeça e eu quero orar por você. Pai Celestial, te agradeço pela tua preciosa palavra. Abençoe todos os que assistiram essa mensagem, todos que entenderam um pouquinho da importância da oração. O teu Filho Jesus Cristo foi um exemplo para nós. Nesse exato momento, Senhor, os abençoe completamente. Pai, quero te agradecer pela tua palavra ministrada hoje. Senhor, que cada pessoa, Pai, venha entender essa mensagem
e o que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, obrigado por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Bendito é o teu nome para todo sempre. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Terça-feira, às 8 da noite, eu tenho o culto de domingo da nossa igreja e mais uma palavra. Não sei se é o pastor Valdir, não sei se é eu, mas creio que um dos dois irá pregar. Deus abençoe. Família renovada.